Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, outra vez para nós trazermos aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, é muito bom ter vocês aqui, eu fico grato pela presença de cada um de vocês aqui no meu canal. Para você também que está presente aqui pessoalmente comigo, eu quero agradecer já a sua participação, né? Aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que estão chegando, já se inscreva aí, aperta aí o dedo aí no like, deixe seu comentário, compartilhe nosso trabalho, isso é muito importante para o nosso crescimento. Quando você deixa aí o seu comentário, o YouTube vai entender que você gostou desse trabalho e ele vai indicar para outras pessoas também estarem assistindo. Amém? É muito bom nós estarmos aqui para aprender, né? Eu aprendo da maneira em que eu estou aqui falando também, eu vou aprendendo e vou colocando em prática, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Manda aqui também que nós sejamos praticantes, não somente ouvinte, né? É isso que eu quero fazer aqui, praticar com vocês aqui esse exercício diário de todos os dias está trazendo aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos tratar aqui quais são os significados, né, de eunuco na Bíblia. Quem são os eunucos? Nós vamos agora descobrir, né, à luz da palavra, quem eram os eunucos, né, que a Bíblia fala, né, que uns nasceram eunucos, outros se fizeram eunucos, outros se castraram para que virassem eunucos. E aqui nós vamos discorrer aqui na palavra do Senhor. Aí você poderia perguntar, eu gostaria de saber com mais detalhes quem eram os eunucos na Bíblia. Aí você pode, já ouvi falar muitas coisas sobre eles, como que eles eram, se eles eram, tem até pessoas que falam um absurdo desse, dizem que eles eram homossexuais, tem nada a ver, certo? Aí alguém pergunta, será que eles eram castrados e etc. Queria saber de uma forma confiável, mas ter mais informação sobre isso. Então aqui nós vamos estar aqui vendo, queridos, à luz da palavra, certo? Eu quero dizer para você, se inscreva nesse canal, que todos os dias nós estamos trazendo aqui trabalhos maravilhosos como este. Não perca nenhum de nossos vídeos, né? Amigo, o amigo ouvinte que está ouvindo aqui, de fato, nós temos muitas informações, né, desencontradas sobre eunucos espalhados por aí. Principalmente se você for procurar aí nas plataformas aí, você vai ver que tem muitas coisas organizadas, né, o significado dos eunucos no tempo bíblico de forma correta para uma compreensão acertada. Nós vamos ver, né, vamos estar agora discorrendo agora algumas referências bíblicas, né? Vem comigo, nós vamos descobrir agora o significado de eunucos na Bíblia. Em primeiro lugar, é importante saber quem eram os eunucos. Eles eram oficiais ou camareiros, né, que prestavam serviço na corte de um rei ou de um governante. Era comum que trabalhassem, né, cuidando das mulheres de um governante nos haréns, e sendo assim, muitos deles eram castrados, ou seja, não conseguiam ter uma relação sexual com uma mulher, porque os reis castravam para que eles cuidassem das mulheres dos reis e que não sentissem atrações por ela, ok? No entanto, nem todos os eunucos mencionados na Bíblia, eles eram castrados e cuidavam de haréns, de mulheres, e veremos isso a seguir. Aqui em segundo lugar, a primeira menção de um eunuco na Bíblia está em Gênesis 37, versículo 36, que diz assim, vejam só, extremamente, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ok? A palavra oficial, traduzida no português, é a palavra hebraica, né, carik, que significa oficial, eunuco, certo? Então ele foi vendido no Egito a Potifar, oficial de Faraó. Então Faraó, aqui esse Potifar já era eunuco desse Faraó, ok? Então essa palavra oficial significa eunuco. Podemos observar que nessa primeira menção temos um eunuco casado,
pois Potifar tinha uma esposa, conforme você vai ver no versículo 39, no capítulo 39, versículo 7 de Gênesis, ok? Que vai dizer assim, o que indica que ele não era castrado. Então, Potifar não era castrado, ele tinha uma esposa. É tão certo que ele entregou toda a sua casa, menos a esposa, que a esposa de Potifar depois, vocês conhecem a história, ela quis, né, tramar ali, queria deitar com José, ok? Então aqui você já vê que Potifar, ele era um oficial, ele era um eunuco do rei Faraó, porém ele não era castrado, certo? Então aqui, terceiro, nós podemos observar que eunucos realizavam diversas atividades como oficiais de governantes. Vejamos mais um texto, né, conforme diz lá segundo livro de Reis 25, versículo 19. A cidade tomou um, a um oficial que era comandante das tropas de guerra e 5 homens dos que eram conselheiros do rei. Vejam só. E se achavam na cidade, como também ao escrivão do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Ok? Então aqui nós já vemos que eles chamaram, né, tomou um oficial, que oficial aqui, traduzindo é eunuco, certo? Note aqui que também a palavra oficial é a palavra hebraica carit, que é usada para eunuco, certo? Aqui é usada para um comandante de tropas. Não sabemos se esse era castrado ou não, mas existe grande possibilidade de não ser. Podemos perceber então que eunuco era usado para oficiais diversos em um governo, ok? Tanto para cuidar das mulheres, cuidar da mulher do harém, como também para oficial de tropa, ok? Do governo ali. E agora, vejamos agora que um eunuco que cuidava das mulheres, aqui nós vamos ver esse camarada que cuidava das mulheres, lá em Esther, capítulo 2, versículo 3, ok? Vai dizer assim: ponha o rei, olha só, comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. Ok? Então aqui chamaram esse Hegai, que era eunuco do rei, ok? Para trazer as virgens, certo? Para cuidar ali das virgens, de boa aparência, de formosura, ok? Então, esse tipo de eunuco geralmente era castrado, porque eles iam trazer todas aquelas virgens, muito bela, muito formosa, e se um camarada desse sentisse atração por uma daquelas e caísse em uma gracinha ali, esse homem ele seria morto. Então esse homem ele era castrado para que não sentisse nada para cuidar daquelas mulheres. Ouça isso no nome de Jesus. Então esse tipo de eunuco geralmente ele era castrado como um tipo de proteção para que ele não ficasse com nenhuma das mulheres do governante. Esse fato gerou a ideia de que muitos eunucos viravam homossexual. O pessoal pensava assim que muitos viravam homossexuais, mas aqui nós não temos nada concreto, não temos nada assim que venha a afirmar, pois não tinha mais como ter, eles não tinham relações, né, como homens, então eles diziam que se relacionavam com outros homens, como se fossem mulheres, de fato, isso não existe, não existia. Então isso aí são coisas que são suposições aí que o pessoal pode estar imaginando e é uma imaginação errônea, muito errado isso aí, certo? Porque não é porque ele não tinha desejo como homem por uma mulher, queria sentir desejo por outro homem, tem nada a ver isso aí. E quinto, queridos, nós temos também na Bíblia a menção de eunucos em um sentido metafórico, né? Menção essa ali é feita por Jesus quando falou de eunucos que escolhiam ser eunucos para servir a Deus. Aí você pode ver isso lá em Mateus capítulo 19, versículo 12,
que vai dizer, porque há eunucos de nascença, olha o que Jesus falou, foi o que eu falei lá no começo. Há eunucos a quem os homens fizeram tais, e há eunucos a que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. Certo? Você vê que tem pessoas que optam por não casar, porque eles querem ser eunucos apenas para servir a Deus, para servir ao reino de Deus. Certo? Então, por causa do reino de Deus, eles se fazem eunuco, por quê? Até porque se o homem casa, como diz Paulo lá em Coríntios, né, 7, que o casado ele cuida em agradar a sua esposa, ok? Mais das coisas do lar, ele cuida mais das coisas, né? Eles falam para o casal, o homem ou a mulher, eles cuidam mais das coisas terrenas de como agradar o seu cônjuge. E Paulo, amados, ele até fala que gostaria que todos fossem como ele. Como assim? Paulo não casou. Paulo tinha o tempo inteiro para a obra de Deus, para fazer. Ele se tornou eunuco, certo? Por causa do reino de Deus. Porque, queira ou não queira, o homem, quando está ligado a uma mulher, ele não tem essa liberdade de ir aonde ele quer, de fazer o que ele quer, porque ele tem ali, está em volta da família, ele precisa estar dando assistência à família, precisa estar cuidando da família, sua esposa, seus filhos. Então o tempo dele é minguado um pouco ali para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele precisa dar atenção para a sua família. Então, se o homem é eunuco, se o homem não casa, ele tem toda a liberdade de fazer a obra de Deus com mais, certo? É assim, com mais liberdade, ele tem mais como sair, tem como. Por quê? Porque ele não tem aquele compromisso de estar ali atendendo aos deveres de sua casa, certo? Porque Jesus cita nesse texto aqui três tipos de eunucos, sendo um de nascença, né? O que indica no contexto alguém incapacitado para o casamento por algum defeito de nascença, ok? Então, esse eunuco aqui, de nascença, ele poderia nascer com algum defeito, alguma deficiência que ali impossibilitava dele estar se casando. Se ele casasse, ele ia ter apenas uma amiga, certo? Não poderia fazer nada porque a deficiência não permitia. Então ele já ficava logo eunuco de nascença, ele não tinha nada mais com mulher e acabou. Em segundo, outros, né, o segundo tipo aqui de eunuco, é aqueles a quem os homens fizeram tais, quer dizer, os reis, né, castravam, certo? Para que eles servissem ali no harém, né, servissem no seu reinado ali. O que indica o costume muito comum na antiguidade que homens fossem castrados para cuidar do harém, como eu venho falando, ou por outro motivo, certo? E terceiro, fala também do tipo, aquele que por causa do reino de céus, eles fizeram eunuco. O que indica homens que escolheram, certo? O celibato voluntariamente para cuidar das coisas de Deus. Foi o que eu acabei de falar agora. Do reino dos céus. O próprio Jesus era um desses homens que escolheram aí o celibato, não se casar para se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Certo? Então, nós temos que ver que tem pessoas que eles preferem ficar só. Conheço, tenho amigos que já estão hoje idosos, nunca casaram, porque eles se dedicaram à obra do Senhor, se dedicaram a servir a Deus e não quiseram casar. Isso é opcional, certo? Então, se casar, é claro, não peca, como diz a Bíblia, Paulo falando, né? Digo eu aos solteiros, se casar, não peque, mas se quiserem ficar como eu, seja melhor. Então existe esse tipo de eunuco que eles se fazem por si próprio. Quando ele vê, a Bíblia vai falar também que se o homem não pode se conter, se case, porque é melhor casar do que se abraçar. Mas tem outros que não têm esse desejo, não têm essa vontade, certo? De ter uma relação, de ter uma companheira. Então, parabéns para você que consegue, né?
Se você pode se conter, muito bom. Isso até o apóstolo Paulo falou que se Paulo queria poupar de muitas outras coisas, de muitos problemas, porque no casamento você vai ter. Você vai ter sua parte de prazer, de alegria e tudo mais, mas também você vai ter seus momentos de lutas. E Paulo falou que queria poupar a cada um. Mas se a pessoa não pode se conter, que se case. Agora é aguentar as consequências. Tá bom? Então que Deus abençoe. É isso que eu quero trazer para você, que tem pessoas que ficam pensando assim, ah, mas será que aquele camarada lá é sério? O cara nunca quis casar e tal. Existem esses três tipos aí de eunucos, né? Então aqueles que se fizeram, aqueles que nasceram e aqueles que os homens o fizeram eunuco para servir aos reis, né? Como antigamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continue. Se você tem esse desejo de ser um eunuco, trabalhar para o reino de Deus, amém. Que Deus te abençoe e te dê graça para que você continue. Eu tenho certeza de uma coisa, que na verdade a seara é grande, como o Senhor Jesus Cristo falou, mas poucos são os ceifeiros. Então, se você quiser entregar sua vida para o reino de Deus, se você tem essa possibilidade, amém, vá em frente. Mas se não tem, não peca se casar. A Bíblia diz que não é pecado algum. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.